Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Na ocasião agora, nós vamos para a nossa última lição, a lição de número 13 da nossa revista da CPAD, da classe de adultos. Hoje nós contamos aqui com a participação dos nossos irmãos, o diácono Diego e o presbítero Alexandre Xavier. Bom Diego, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Bom Alexandre, a paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor. Ok, meus irmãos, então, fazendo essa apresentação inicial, já estaremos de volta, vai só virar a página e nós já estaremos iniciando aí o tópico 1 da nossa última lição desse trimestre, o segundo trimestre de 2020. Até já! Olá, meus irmãos, estamos de volta, agora para nós iniciarmos já com o tópico de número 1. Meus queridos, a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos ver nesta lição qual deve ser o preparo espiritual do crente para essa batalha que não é no campo físico, não é no campo material, mas é no campo espiritual. Vamos ver também como nós podemos vislumbrar este campo espiritual. E veremos, por fim, as armas espirituais que ficam e que estão à disposição dos crentes, do povo de Deus, da igreja eleita, para nós lutarmos, guerrearmos, batalharmos contra as hostes das trevas. É isso que nós vamos ver na lição de hoje. E para nós iniciarmos, a nossa verdade prática diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. A nossa lição toda está pautada em Efésios capítulo 6, dos versos 10 até o verso de número 20. E para nós iniciarmos, eu quero passar para o nosso irmão Alexandre Xavier, para que nós possamos então dar início aí ao nosso tópico de número 1. Mais uma vez, paz do Senhor, irmão Alexandre. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Edson, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos aí que estão assistindo essa videoaula através do canal, amém? Gostaria desde já de abordar esse primeiro tópico, né, que é dividido em dois subtópicos, né? O nome do primeiro tópico é o preparo espiritual para a batalha, né? Ele é dividido aqui em dois subtópicos. O primeiro fala fortalecidos no poder do Senhor, e o segundo fala vigilantes em toda oração e súplica, né? Gostaria de ser bem objetivo aqui e claro na minha abordagem na realidade, né? Para que os irmãos venham a compreender. Aqui o apóstolo Paulo, nós podemos ver no versículo 10 do capítulo 6, o apóstolo Paulo traz uma exortação. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Então isso indica que esse poder que garante a vitória contra o mal, ele não vem do homem não, ele se emana do próprio Deus, né? Em um outro sentido, essa questão do fortalecei-vos, em outras versões vai dizer assim, sede dotado de força em, e também vai dizer assim, sede fortalecidos, né? Então isso também traz um sentido que essa força não vem da gente, né? Então esse versículo aqui, ele ratifica que a força vem do alto, vem de Deus. Então não vem de nós, né? E essa força que nós recebemos de Deus não é para uma batalha no campo físico, como o pastor Edson falou aqui na introdução. É uma batalha no campo espiritual, né? Então, ninguém pode vencer as hostes da maldade com a própria força, né? O cristão, ele é dependente do poder e da força de Deus. E um dos atributos de Deus, que é incomunicável, é a sua onipotência. Deus, ele é onipotente. E é dele que vem esse poder para nós. Desde já eu gostaria de pedir aqui para o Diego abrir aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 1, e o pastor Edson, Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Então, essa batalha é no campo espiritual, não é no campo físico. Depois vou até ler uma referência para fundamentar essa fala aqui, mas primeiro eu gostaria de ouvir aqui o nosso irmão Diego.
capítulo 13 de Romanos, versículo 1, para provar a onipotência de Deus. E o pastor Edson, Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Pode ler aí. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então Deus ele é onipotente, Ele que comanda tudo. Pastor Edson aí, Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Poderoso, nas suas mãos está todo o poder. Então, não é na minha força, não é na sua força, é na força de Deus que habita em nós. E nós podemos ver nessa carta de Paulo aos Efésios aqui, nós só vamos ver sempre a expressão em Cristo. Então, é em Cristo que nós somos fortalecidos, não é em nós mesmos individualmente, mas em Cristo. E para provar aqui que essa batalha ela é no campo espiritual e não no campo físico, eu vou ler uma referência aqui que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Os irmãos acompanhem aí na sua casa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Então nossa batalha é no campo espiritual, não no campo físico. Então muitas vezes a gente somos afrontados por pessoas e a gente pensa que é através da nossa força que nós devemos retrucar, não. Mas a nossa batalha como cristão é diferente. É nós em Cristo que somos fortalecidos a vencer coisas que nós não vemos, não fisicamente. Por exemplo, nós somos afrontados e vamos cair na porrada com a outra pessoa, não. Nós devemos ter uma atitude diferente. A nossa luta é espiritual. Nós sabemos que por trás das pessoas, para nos atingir, existe uma influência maligna. Os espíritos da maldade atuando para nos atingir assim, individualmente, nos atingir individualmente e também atingir coletivamente de forma indireta, amém? Então, voltando aqui aos versículos que os irmãos acabaram de ler, Deus, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e esse excelso e imensurável poder nos é conferido pela comunhão que nós temos com Cristo, como eu acabei de falar. Gostaria de pedir aqui para o irmão Diego ler para a gente aí em João, capítulo 15, verso 7, somente o verso 7. Então é através de nós estarmos em Cristo que nós somos fortalecidos com esse poder. João capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido. Então, esse versículo aí traz um sentido de comunhão com Cristo, estar em Cristo. Então, nós estando em Cristo, está certo que esse versículo não sai com o sentido de receber fortalecimento, mas traz um sentido de comunhão. E como consequência disso, nós somos fortalecidos. Recebemos esse fortalecimento do poder. Amém? Então, nós devemos entender que o nosso inimigo são espirituais. E são espíritos da maldade, como nós podemos ver no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. E as Escrituras, elas nos ensinam que tanto os seres bons quanto os seres maus espirituais, eles têm um poder extraordinário, nós não podemos subestimar. Então, por outro lado, nós também devemos entender que todo o poder que esses espíritos malignos receberam, eles receberam antes da rebelião contra Deus. Foi Deus que os concedeu antes da rebelião de Satanás contra Deus. Então, como consequência disso, nós também podemos compreender que Deus, o poder de Deus, é infinitamente maior do que o poder de Satanás. Não é como nós vemos aí nas redes sociais, o diabo medindo força com Deus numa queda de braço. Isso daí está completamente fora de cogitação. O poder de Satanás não chega nem um pedaço de unha numa comparação mais esdrúxula da de Deus. O poder de Deus é infinitamente maior. E nós devemos entender que Deus ele está no controle de tudo. E que Satanás só pode fazer alguma coisa contra nós, ele tendo um poder extraordinário, se Deus permitir. Gostaria de pedir aqui para o pastor Edson aí abrir no livro de Jó, capítulo 1, e ler do verso 9 até o verso 12. Jó, capítulo 1, do verso 9 até o verso 12.
Então Satanás ele só pode agir até onde Deus permitir. Satanás só pode agir até onde Deus permitir. Pastor Edson, pode fazer a leitura aí para a gente? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com Sebe, e a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então sabemos que os seres espirituais, tanto bons quanto os maus, são dotados de um poder extraordinário. Satanás ele só pode agir até onde Deus permitir. Aí Deus permitiu nesses versículos que o pastor Edson fez a leitura aí, Deus permitiu que ele tocasse em algumas coisas, mas ele não permitiu que tocasse na vida de Jó. Então Deus ele é poderoso, está no controle de tudo. Amém? Então nós devemos entender também, irmãos, que conforme a orientação paulina, né, os cristãos devem ser fortalecidos por meio da renovação da mente. E isso nós podemos ver em Efésios capítulo 4, verso 23. Os cristãos eles devem ser fortalecidos e ter uma vida em santidade. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 4, verso 24. E os cristãos também devem ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 5, verso 18. Faça a leitura aí desses versículos. Então, é importante nós entendermos que esse fortalecimento, devemos buscar esse fortalecimento em Deus. E destacarmos também que conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes nessa batalha. Devemos ser fortalecidos nessas três partes aqui e seguirmos em sinceridade com Deus. Amém? Gostaria desde já aí passar para o segundo subtópico aqui, que diz assim: vigilantes em toda oração e súplica. Vigilantes em toda oração e súplica. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo aí também trazendo uma exortação, né? No versículo 18, depois de ele, que vai ser abordado aqui pelos nossos irmãos, falar das partes das armaduras, desse combate, ele dá essa orientação. E o pastor Douglas, ele resolveu antecipar aqui para o primeiro subtópico, né? Então, quando ele dá essa orientação aqui, traz essa exortação, nos dá a entender que em uma batalha, como vai ser destacado aqui, em uma batalha com armaduras e tudo, devemos estar em oração e súplicas. Por que oração e súplica? Mas a gente pode trazer também como se fosse uma linguagem de figura, né? Em uma batalha existe um general, e é ele que planeja a estratégia de guerra, né? E os soldados constantemente têm que estar sendo direcionados por esse general. Então, trazendo para as nossas vidas, o general é Deus. Então, quando nós oramos, nós entendemos a direção dele para as nossas vidas, na batalha, né? Aqui, no comentário do pastor, ele vai dizer assim: no preparo espiritual para a batalha, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã plena, por meio da oração e súplica. Não é possível entrar em combates sem a cobertura da oração. Vou pedir ele para o Diego abrir em Lucas capítulo 21, verso 36. Então nós devemos estar em constante contato com o nosso general. Em constante contato com o nosso general. Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Então, em todo momento, nós temos que ter essa cobertura da oração, né? E é importante nós entendermos que o adversário ele é astuto, dissimulado, vingativo, covarde, depravado, caluniador, odioso e mentiroso. Então, o apóstolo exorta os salvos a buscarem a Deus com toda oração e súplica no Espírito, em todo o tempo. Isso no verso 18 aqui de Efésios capítulo 6, né? Então, o inimigo tem todas essas qualidades negativas, né? Então, é dessa forma. A exortação inclui em orar no Espírito. Indica que somos assistidos por Ele, em nossa fraqueza, para orar como convém. Vou pedir para o pastor Edson abrir Romanos capítulo 8, verso 26.
Romanos capítulo 8, verso 26. Meu Deus, a minha Bíblia ajudou a mostrar. Romanos capítulo 8, verso 26. Indica que somos assistidos pelo esse Espírito em nossa fraqueza, para orar como convém. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém. E esse mesmo Espírito aqui, de acordo com o comentário bíblico pentecostal, ele intercede por nós, né? Ele intercede por nós, que foi o que o pastor Edson leu aí, né? No versículo 27. Então, esse Espírito também, ele nos torna, o Espírito torna Deus acessível a nós. Vou pedir aqui para o Diego ler em Efésios aí, capítulo 2, verso 18. Então, o Espírito torna Deus acessível. Esse próprio Espírito nos torna Deus acessível a nós. Pode ler, irmão Diego. 2,18. 2,18. Pois, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Então, esse mesmo Espírito aí que o Diego acabou de ler aí, também nos dá confiança quando nós oramos. Vou ler aqui Romanos capítulo 8, verso 15 e 16, que vai dizer bem assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos os filhos de Deus. Então esse Espírito nos dá confiança para chegarmos a Deus, porque sabemos que nós somos filhos dele. Então esse termo aqui, Abba, papaizinho, nós temos confiança no nosso Pai. Amém? Então o apóstolo ele ainda acrescenta, né? A oração, a necessidade da vigilância e da constância, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É isso que ele vai falar no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, né? Então, a vigilância, ela preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. A vigilância. Então, é oração, súplica e vigilância, né? Vou pedir aqui para o irmão Diego ler para a gente aí o Salmo 124, verso 7. Salmo 124, somente o verso 7. A vigilância preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Devemos ser vigilantes. Então, oração e vigilância andam lado a lado, né? Não adianta nada a gente orar demais e não vigiarmos. Também não adianta a gente vigiarmos e não orarmos, né? Então, tem que ser as duas, uma do lado da outra. Vai lá. Salmo 124, verso 7. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. Então, quando nós oramos, nós temos mais percepção também das coisas espirituais. Quando nós ficamos mais vigilantes como um sentinela, conseguimos mais perceber as coisas, né? Quando algo é do inimigo ou é do homem, né? Que vem contra nós. Amém? Então a intercessão, ela não pode também, essa súplica, ela não pode ser egoísta, né? Essa intercessão, ela não pode ser egoísta. Nós vemos que em toda a carta aos Efésios, estamos tratando da coletividade. É tudo em prol do bem da coletividade, do corpo de Cristo. Vou pedir para o pastor Edson ler só mais uma referência em Tiago capítulo 5, verso 16, a última aí para fechar esse ponto. Tiago capítulo 5, verso 16. A oração não pode ser egoísta. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então devemos orar uns pelos outros nessa batalha. É um ajudando o outro nessa guerra contra o mal. Amém? E eu gostaria de fechar aqui, citando aqui uma fala do pastor Douglas Batista, que diz bem assim: a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do poder de Deus, resistência ao pecado, oração e vigilância constante. Amém? Gostaria de passar aí para os irmãos a pautar
segundo subtópico aí. Graças a Deus, meus irmãos. Então nós vimos aí, eu quero fazer apenas um pequeno comentário, um fechamento em cima de tudo isso que o Alexandre falou. A oração, a minha, a sua oração, nossa oração, ela pode mudar uma sentença, a nossa oração, ela pode mover, inclinar o coração de Deus a nosso favor. A nossa oração não vai mudar Deus. Nós lemos aqui no início, Ele era, Ele é e é aquele que há de vir. Mas a oração, ela muda o nosso posicionamento enquanto cristão, muda as nossas atitudes. Daí a importância de caminhar juntos, oração e a vigilância. Amém, meus queridos irmãos? Que primeiro tópico maravilhoso. Nós voltaremos em instantes com o segundo tópico da nossa revista. Aguarde aí, é um segundinho só. Ok, meus irmãos, estamos de volta, graças a Deus. Agora, para nós entrarmos no tópico de número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Se por um lado nós já vimos a questão do preparo, da vigilância, da oração, todo o preparo do crente, agora vamos conhecer este campo de batalha. Então, para isso, nós gostaríamos de passar para o nosso irmão, o diácono Diego Machado, para dar continuidade agora. Mais uma vez, para o Senhor, irmão Diego. Paz do Senhor, pastor. Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor aos irmãos que se encontram em casa, nos acompanhando através do canal da nossa igreja. Espero que estejam todos bem, né? Então, vamos estar aqui discorrendo sobre o segundo tópico, né, da nossa revista, né? Então, já foi dito algumas coisas aqui pelo presbítero Alexandre, né, sobre o preparo espiritual do cristão, né, para enfrentar as batalhas espirituais, né? Então, o tópico de número 2, ele é dividido em 3 subtópicos. Estaremos aqui tentando extrair o máximo de conhecimento sobre o território da batalha espiritual, o âmbito em que essa batalha ela acontece. Como já foi dito aqui pelo presbítero, é uma batalha espiritual, não é no âmbito terrestre, é um outro plano que acaba afetando diretamente o nosso plano. Então vamos estar entendendo um pouco aqui como funciona e quem é o nosso inimigo nesse campo de batalha. Amém? O primeiro subtópico do segundo tópico vai dizer as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo, irmão. O que são ciladas? São armadilhas, são modos que o inimigo tende a nos atacar. Ele prepara armadilhas para que o cristão venha ceder, venha cair. E a maioria das vezes, irmãos, essas armadilhas, essas ciladas, elas são silenciosas. Ela não vem com uma forma brusca. O inimigo, ele vem sorrateiramente. Ele vem devagar. Ele não chega e te dá uma pancada de novo. Ele começa devagar, porque ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a nossa fragilidade. Então ele sabe o modo de trabalhar. São mais de 6.000 anos que ele vem se aperfeiçoando. Então, se a gente colocar, são muito tempo ele vem se atualizando da maneira que ele vai atacar o cristão. E quando ele ataca o cristão, o objetivo principal do diabo, irmãos, é destruir a igreja de Cristo. Ele vem unicamente com esse objetivo, desde o Éden, quando ele vem e destrói ali o plano que Deus tinha feito para a humanidade, de vivermos ali no jardim que era no Éden. Ele destrói ali com a sua mentira, porque já foi dito, ele é mentiroso, ele mente desde da sua tenra, vem pensando bem lá do começo, ele já é mentiroso desde o começo. Ele enganou uma terça parte dos anjos, ele mentiu, ele enganou, então ele já vem mentindo há muito tempo. Então nós temos que conhecer contra quem nós estamos lutando. O diabo, ele não pode ir contra Cristo, já foi dito aqui, ele não teria a mínima chance de lutar contra o Criador. Ele não teria a mínima chance de ir atacar a Deus. Mas então, como ele não pode atacar a Deus, ele ataca a sua criação. Nós, os seres humanos, a igreja que é formada por nós. Então, o objetivo do inimigo é atacar a nossa vida, atacar
a igreja do Senhor. Então a gente vamos conhecer como funciona, ou como ele ataca. Algumas formas, não tem como a gente discorrer todas as formas que o diabo usa, mas vamos aprender algumas coisas para que nós sejamos, como já foi dito, vigilantes, né? Estarmos preparados contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo ele vem sem medir esforços. Ele não tem pena de ninguém, ele não tem dó de ninguém. Nós estamos numa batalha, irmão. E essa batalha ela não tem trégua, não tem tempo para descanso. O inimigo ele luta 24 horas por dia para destruir a igreja de Cristo. Ele usa todos os seus esforços, ele usa todos os seus demônios, ele usa todo o seu poderio para destruir a vida dos cristãos. Ele não mede nenhum esforço, ele tenta te atacar 24 horas por dia. E então, nós temos que saber, a vida cristã, ela não é um mar de rosas. A vida do cristão não é férias. A vida do cristão não é descanso. Por mais que nós gozemos de descanso, de alegria, mas ela não é isso. Nós estamos numa batalha. E nessa batalha, irmão, não tem um território neutro. Não existe um território. Não, eu não vou ou eu vou. Ouvi muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, um presbítero da igreja falar bem assim: eu já conversei com o diabo, eu não mexo com ele e ele não mexe comigo. Que história é essa, irmão? Não existe um termo, meio termo. Ou você é um guerreiro contra o inimigo, ou você é uma vítima. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não tem como, ou você luta, ou ele te destrói. Estamos numa batalha, irmão, e não conseguiremos vencer essa batalha sem Cristo, sem nos revestirmos do seu poder, sem nos revestirmos da sua armadura, sem nos revestirmos e buscarmos intimidade com Ele, porque somente Ele pode nos ajudar. Este é o nosso inimigo, Satanás, ele é o inimigo. Por quê? Quando o tema é batalha espiritual, e quando o inimigo de nossas almas, ele é o nosso inimigo, Satanás, nós temos que tomar cuidado com dois extremos. É subestimar o nosso inimigo, subestimar o poder das trevas. Não podemos incorrer nesse risco, nesse erro, porque o inimigo ele é poderoso. O nosso inimigo, ele é o inimigo de nossas almas. Ele está como um leão caçando a quem tragar. De tão brabeza que ele tem, ele procura alguém tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8 vai dizer que o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, caçando a quem tragar. O nosso inimigo é aquele descrito em Mateus capítulo de número 13, que é o inimigo que semeia o joio no meio do trigo. E ali está falando da igreja, o reino dos céus. Está falando o inimigo é que semeia pessoas dentro da igreja, pessoas que não são verdadeiramente convertidas, pessoas que não são verdadeiramente cristãs. Para quê? Para destruir a igreja. São pessoas que estão ali unicamente para causar danos à igreja. Esse é o nosso inimigo, astuto. E Cristo deixa bem claro que não podemos arrancar o joio antes da colheita. Por quê? Porque ele destrói toda uma plantação, toda a igreja. Então, o nosso inimigo ele é astuto. O nosso inimigo ele é mentiroso. João 8:44 vai dizer que ele mente desde o princípio. Ele é mentiroso. E ele usa esse subterfúgio para denegrir os crentes, para inventar calúnias, mentiras. Hoje as redes sociais elas estão abarrotadas disso. As pessoas mentem, enganam, usando de mentira. O diabo, nossa guerra é espiritual, mas já foi dito aqui, ele usa pessoas, através de pessoas, espíritos do mal, que influenciam pessoas. O espírito do mal que influenciou Pedro, o apóstolo Pedro, ele mesmo, que logo depois, quando Jesus pergunta, quem dizem que sou eu? E ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai falar, muito bem, Pedro,
Muito bem, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaste, e sim foi do alto, foi Deus que te revelou. Mas logo em seguida, quando Jesus, ele vai e fala bem assim, que está indo à morte, que vai ser entregue, o próprio Pedro vai dizer bem assim, tira isso da sua cabeça, mestre, o que isso vai acontecer contigo? De maneira nenhuma o Senhor pode deixar isso acontecer com o Senhor. Então Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás, vai para trás de mim. Pedro não estava endemoniado, mas Satanás, ele tentou colocar palavras e colocou palavras na boca de Pedro. Influência, pessoas são influenciadas pelo inimigo. Então, nós temos que entender que ele usa todo o seu poderio para destruir a igreja. Não podemos brincar com o diabo. E também não podemos superestimar o poder do diabo. É um outro norte, é um outro extremo. Pensar que devemos viver com medo. Não devemos viver com medo. Por quê? Porque Cristo está conosco. Ele tenta destruir a igreja, mas nesse mesmo texto, o apóstolo Pedro, ali nesse texto de Pedro, Jesus vai falar bem assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, as hostes infernais da maldade, elas não prosperarão contra a igreja de Cristo. Mas isso é só mostrando que se o mundo é do maligno, maior é o que está conosco. Romanos 8:37 vai dizer, maior é aquele que está conosco do que está com o mundo. De Jesus é todo o poder. Mateus 28:18 diz bem assim, todo poder é me dado. Jesus está falando, Jesus ele tem todo o poder, irmão, e não devemos ter medo. O que precisamos fazer é buscarmos revestirmos dele, buscarmos intimidade com ele, nos fortalecer para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Irmãos, tendo em mente que Romanos 16:20, assim diz o Senhor, e sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás. Não adianta, o inimigo pode tentar, pode lutar, mas brevemente o nosso Senhor irá pisar na sua cabeça e vencer, porque ele já venceu o maligno. Então temos isso em mente, Jesus Cristo, ele é infinitamente mais poderoso do que o diabo. Amém, irmãos? Eu já vou entrar no tópico de número 2, os conflitos no reino das trevas. Já foi dito, a nossa guerra não é contra pessoas, é contra os principados e os potestades, as potestades do ar. E se não for através da armadura de Deus, não tem como vencer. Será abordado pelo pastor Edson no terceiro subtópico sobre a armadura de Deus. Então ele vai descrever quais são os utensílios da armadura de Deus. Mas desde já temos que ter em mente, devemos estar totalmente revestidos da armadura de Deus. A luta do inimigo, irmãos, ela é poderosa demais contra nós. Não devemos, de maneira nenhuma, sequer, um minuto sequer, deixarmos de lado. Por quê? Porque a guerra que nós enfrentamos, o inimigo não tem descanso. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Então, um filme um pouco mais antigo, mas fala sobre uma batalha. No início do filme, o exército está chegando ao campo dos inimigos. Então, eles são totalmente bombardeados. Desde o início que eles chegam à terra, eles são atacados. E uma fala de um dos participantes do filme, ele diz, nos dê descanso, pare de nos atingir pelo menos um pouco. Mas o inimigo continua atacando. Assim é Satanás, ele não te dá descanso. Ele não dá descanso à sua família, ele não dá descanso ao seu casamento, ele não dá descanso em nenhum momento. Ele ataca você de todas as formas possíveis. Ele ataca você ferozmente. Ele ataca a igreja com ímpeto, sem dó, sem pena. Por isso é necessário estarmos totalmente revestidos da armadura de Deus, porque as hostes infernais da maldade que têm poder estão lutando todos os dias contra a nossa vida. Não devemos vacilar, devemos estar vigilantes todo o tempo, com oração, com súplicas, pedindo a Deus
que Ele possa nos ajudar a vencer as astutas armadilhas do diabo e vencer o reino das trevas, somente com Jesus. Já quero entrar no tópico de número 3, que vai falar sobre as agências das potestades do ar. Irmãos, temos que ter em mente o reino espiritual do mal, o reino que é dirigido por Satanás. Ele é um reino organizado. Não pense que é bagunçado. Irmãos, você não entende, a gente não entende, eu não entendo, a gente não entende na totalidade. Mas há espíritos malignos ordenados por Satanás para vigiar a você e a sua família 24 horas por dia. Você não vê, mas o inimigo, ele te conhece. Se há uma pessoa que te conhece mais do que Deus, é o diabo. Ele está te rodeando, ele procurando só uma brecha. Ele está te vigiando todo o tempo. Então, esse reino é organizado. Satanás, ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é onipresente. Ele não tem esses atributos, eles pertencem somente a Deus. Mas ele tem espíritos malignos a seu favor, que são espíritos poderosos, que estão à sua ordem, eles estão obedecendo a ordenança dele para vigiar a sua vida e buscar uma brecha. Por isso é necessário, irmão, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, fecharmos todas as brechas. Irmãos, tem pessoas que têm dificuldade com o dinheiro, tem pessoas que têm dificuldades na área sexual, tem pessoas que têm dificuldades na mentira, tem pessoas que têm dificuldades em todas as áreas, e o diabo sabe. E o diabo usa essa fraqueza do homem. Ele usa esses pontos para atacar o homem. E quando ele ataca o homem individual, quando ele ataca a mim e a você, se ele lograr êxito no ataque, ele ataca a igreja. Porque nós somos membros da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se ele ataca um, ele acaba ferindo todos. Porque nós não somos individuais, nós somos num todo a igreja de Cristo. Por isso é necessário estarmos vigilantes, porque eles são poderosos. Eles são tão poderosos. Eu queria pedir para o irmão Alexandre estar abrindo aqui, e no livro de Daniel, capítulo de número 10, no versículo de número 12, e pedir para o pastor Edson também estar abrindo em João 10 e 10. O irmão Alexandre vai estar lendo aqui, por gentileza. 10, 12, né? Isso, 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém. O senhor pode ler o 13? É o 13, né? Por gentileza. O 13, né? Isso. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém, irmãos? O escritor Daniel, ele está dizendo o quê? Daniel estava orando, pedindo uma resposta, um livramento de Deus para Jerusalém. Mas ele orou durante 21 dias, e durante 21 dias ele jejuou, ele clamou a Deus durante 21 dias. Mas o que aconteceu? O versículo de número 13 vai responder que houve uma batalha. Estava tendo um conflito espiritual. Você vê que essas potestades são tão poderosas que o anjo, ele não conseguiu passar para trazer a mensagem a Daniel. O anjo foi impedido, porque haviam potestade, haviam demônios lutando para que as orações de Daniel não fossem atendidas. Eles são tão poderosos que foi necessário que Miguel, o arcanjo, viesse em favor dele. Para você ver como não é brincadeira. Isso não é brincadeira, eles não estão brincando, eles são poderosos, irmão. Então não devemos brincar com eles, mas saiba que Deus, ele tem todo o poder. Eles também são malignos. Essas potestades são malignas. O pastor vai estar lendo João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, o texto está dizendo, o inimigo, ele veio para fazer o mal. Ele é maligno. Ele veio para matar, para roubar e para destruir.
Este é o objetivo do diabo: matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele está conosco. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. É essa vida que Deus nos proporciona. E eles são astutos, irmãos. Pedi para o irmão Alexandre estar lendo também. Primeira carta aos Tessalonicenses 2,18. Ele fala das astutas do diabo contra a igreja do Senhor. 2,18, né? Isso. 1 Tessalonicenses 2,18. Vamos lá. Vai dizer bem assim: pelo que bem quisermos, uma e outra vez ir até convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. Não lhe impediu. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo está falando que ele quis ter com o povo. Não uma vez, mais de uma vez, mas foi impedido por Satanás. Eles são astutos, irmãos. Ele usa da sua inteligência, da sua astúcia, para proibir, para mover circunstâncias, para que o evangelho não seja pregado, para que não haja comunhão, para que não haja milagres. Ele usa a sua astúcia, ele é astucioso, por isso é necessário estarmos vigilantes. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mesmo que escreve a carta aos Efésios, que fala sobre as armaduras, ele foi impedido pelo diabo de ir visitar os irmãos, mostrando que não devemos brincar com as trevas. Mas, irmãos, em todas as coisas, para estar encerrando já a minha participação aqui, tenha em mente que tudo foi... O inimigo é poderoso, tudo. Mas olha o que diz Colossenses 1,16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Deus. Foi ele que deu poder para essas coisas, para esses demônios, mas eles ainda eram anjos na época. Mas foi ele que criou. Então tudo está sobre ele, tudo está sob o controle dele. Nada pode ser mais poderoso que ele. Salmo 95:3 diz: porque o Senhor é Deus, é Rei grande acima de todos os deuses. Deus está acima de todas as coisas. Devemos conhecer o nosso inimigo, que é astuto, que é maligno, que é poderoso. Mas devemos principalmente conhecer ao nosso Deus, que é poderoso, que tem todo o poder, que todo o domínio é Ele, todas as coisas são dele, e sabendo que um dia virá, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo Ele é o Senhor, e para todo sempre Ele reinará sobre nós. Amém, irmãos? Eu queria já estar passando aqui para o pastor Edson, está dando continuidade. Amém, meus irmãos. Nós vamos virar a página e já voltamos com o subtópico, com o tópico de número 3. Aguente aí, só um pouquinho. Amém, meus irmãos, estamos de volta, graças a Deus, agora com o tópico de número 3. Se por um lado nós vimos no tópico de número 1, o preparo do crente, o preparo espiritual para essa batalha. No tópico 2, como é este campo de batalha, a metodologia utilizada pelo inimigo. Agora no tópico 3 nós vamos ver sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Para isso eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos aqui, o presbítero Alexandre, que possa deixar aberto aí 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o nosso irmão Diego, Romanos, capítulo 5. Nós vamos ver que o comentarista da revista, ele coloca que na carta, ele faz a referência à carta a Efésios, a orientação não é para usar armas próprias, porque nós vimos aqui que a batalha é no campo, no âmbito espiritual, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Quando o apóstolo Paulo ele escreve esse texto, nesse contexto ele tem em mente o exército romano, o soldado romano, a armadura romana. Então ele tinha uma certa afinidade com tudo aquilo que acontecia no exército romano. Então ele utiliza isso e traz essa analogia para nós termos um entendimento desse embate da igreja contra o reino das trevas. Então o primeiro subtópico ele fala aí, a armadura completa de Deus. E já no segundo subtópico, as armaduras indispensáveis, ele vai discorrer
essas armaduras de defesa, e no subtópico 3 ele vai falar também de uma única arma que ela também tem essa característica de defesa, mas também de ataque, de combate. Irmão Alexandre, por favor, 2 Coríntios 13:8. 13:8 vai dizer assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ok, então essa primeira parte da armadura, ele coloca na letra A, cingidos os vossos lombos com a verdade. Então faz referência à verdade, à doutrina de Cristo, ao Evangelho de Cristo, nos dando o entendimento da integridade do soldado. O soldado tem que estar protegido. Quando ele fala cingir os lombos, ali então ele vai utilizar o cinto. Em outra tradução talvez seja aí o cinturão da verdade. Então é baseado na verdade da doutrina de Cristo que nós cingimos os lombos para estarmos protegidos, para que não estejamos à mercê de palavras vãs, de palavras mentirosas que possam vir para tentar deturpar a nossa fé. Letra B, vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça nos fala de retidão, e retidão nos fala de senso de justiça, de integridade, de lisura, de uma característica de uma pessoa que é reta. Por isso, retidão. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, onde nós protegemos a área onde estão os órgãos vitais. Sempre lembrando que nós estamos fazendo alusão àquela armadura que era vestida pelo soldado romano. Por favor, irmão Diego, Romanos capítulo 5, o versículo de número 1 apenas, nós vamos ver essa referência aí, voltada aí para a justiça de Cristo, a retidão do soldado no campo de batalha. Por favor. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi Ele quem já nos justificou, então nós temos que ter essa certeza. Então o cristão ele precisa estar munido com o cinturão da verdade, e ele precisa estar munido também da couraça da justiça. O ponto de número 3, ou a letra C, fala sobre nós estarmos calçados com os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Alexandre Xavier para deixar aberto em Romanos 1,16, e o Diego vai deixar aberto em Provérbios 35, todas as referências dadas pelo comentarista da revista. Então, irmãos, esse calçado, normalmente ele era confeccionado em couro, era uma espécie de meia bota, que tinha nas suas solas uma espécie de cravo, para que pudesse dar estabilidade, para que o soldado não cambaleasse, não caísse, não escorregasse ali e fosse alvejado pelo inimigo. Então nós podemos verificar que esse calçado, ele nos dá essa estabilidade, para nós não nos movermos nem para um lado, ou cambalearmos para um lado ou para o outro, mas estarmos firmes. Então refere-se a essa firmeza no Evangelho. Isso nos proporciona uma firmeza para nós estarmos de prontidão a testemunharmos a palavra de Deus, o Evangelho que deve ser proclamado. E nós, como soldados, nós atacamos também dessa forma. É uma arma de defesa, mas é uma arma que nós estamos calçados, e isso nos leva a algum lugar, nos leva a vários lugares para que nós possamos proclamar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Por favor, pode ler para nós Romanos 1,16? Romanos 1,16 vai dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém, graças a Deus, para corroborar tudo isso que nós estamos dizendo. Então, como soldados, nós temos que testemunhar, nós temos que falar de Cristo, temos que evangelizar, mas para isso é preciso estar calçado, com os pés na preparação do Evangelho da Paz. A letra D, ela nos fala sobre tomar, sobretudo, o escudo da fé. O Diego vai preparar para nós Provérbios 30, versos de 1 ao 5. O escudo ele era longo, ele era meio que retangular, às vezes feito de madeira, às vezes revestido de couro, ou às vezes tinha uma peça de cobre, enfim, tinha diversos materiais que eram ali colocados para a confecção deste escudo.
E o escudo romano, a gente pode verificar em algumas séries, em alguns filmes, era aquele escudo que a intenção não era aquele escudo redondo que às vezes a gente está cansado de ver, um escudo retangular, de modo que pudesse dar toda a proteção para o soldado. E esse escudo, eles tinham uma formação em que ali a infantaria colocava o escudo de tal forma que aquilo parecia uma couraça de tartaruga, de modo que os dardos não penetrassem. Então essa é a ideia, irmãos, nós estarmos com esse escudo da fé para que os dardos inflamados do diabo não cheguem a nos ferir e a nos causar mal. O irmão Alexandre, o irmão Diego vai ler para nós Provérbios 35, por favor. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é o escudo para quem nele confia totalmente. Amém. Então essa palavra, a nossa fé, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Refere-se a uma fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas, das rebeliões que são disparadas pelo inimigo. Nós estudamos aqui que o inimigo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o acusador, ele é o adversário. Então ele vai tentar de tudo e jogar de todas as formas, individualmente e no coletivo, para tentar desestabilizar a igreja, que somos nós. Então nós devemos estar munidos desse escudo para que esses dardos não possam penetrar e nos causar algum tipo de ferimento. A letra de número E fala do capacete da salvação. Nosso irmão presbítero Alexandre, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 8 e 9. E para nós finalizarmos, eu vou pedir o Diego para deixar aberto Mateus capítulo 4. Vamos ver lá, Mateus capítulo 4, dos versos 1 até o verso 10. Nós vamos lendo pausadamente, vendo como Cristo venceu esse embate. Então, o capacete da salvação, ele era pesado, ele era resistente, era fabricado às vezes de bronze, às vezes de ferro. E o capacete, obviamente, né, irmãos, ele servia para a proteção do crânio, proteção da cabeça. Então isso aqui se refere à certeza que nós devemos ter da nossa salvação, que nós já recebemos por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Pode ler para nós 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. 8 e 9, vai dizer bem assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para ele, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança, obrigado, irmão Alexandre, essa esperança da salvação não pode, de forma nenhuma, murchar em nosso coração. Essa esperança ela deve arder em nosso coração, pulsar em nossas veias, e isso deve ser uma realidade nas nossas vidas, acreditarmos que somos salvos em Cristo Jesus. Isso Ele já nos deu, amém? Por isso nós glorificamos a Ele. E o subtópico 3 e último fala sobre a imprescindível arma ofensiva, que vai falar a respeito da espada, que nada mais é do que esta palavra, a palavra da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra que Ele nos deixou, amém, meus irmãos? Então é a única arma disponível para a defesa, tanto para a defesa quanto para o ataque. Então a ideia do termo grego aqui é uma espada curta, porque é um embate individual, é um embate diário. Todos os dias foi falado aqui pelo irmão Diego, o diabo ele anda ao nosso derredor. Então eu até ouvi uma certa pregação de um irmão: por que o diabo anda ao nosso derredor? É porque ao redor acampam os anjos do Senhor que está nos protegendo. E todos os dias há essa batalha espiritual, e às vezes nós não vemos e achamos que o Senhor não está conosco, mas a todo momento Ele está nos dando o livramento. Então, irmãos, essa batalha ela é diária, e a espada é a palavra de Deus. Então nós devemos caminhar com vigilância, com oração, devemos caminhar com a palavra de Deus no nosso coração e na prática dessa palavra, para que estejamos aptos a atacar e contra-atacar as astutas ciladas do diabo que vem contra a igreja do Senhor todos os dias. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver um exemplo clássico disso em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 10.
Por favor, irmão Diego, lê até a primeira parte, a primeira tentação aí. Tem 3, então lê até o final da primeira aí, por favor. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Até aí, irmãos, a gente pode ver que o diabo ele fica olhando. E na hora que ele vê uma brecha, na hora que ele vê qualquer tipo de fraqueza que às vezes nós demonstramos com atos, com atitudes, ele vai entrar com o dardo inflamado. Mas nós temos que estar unidos com a couraça, com o escudo para nos proteger, ao mesmo tempo que com a palavra para nós contra-atacarmos. E Jesus contra-atacou com a palavra. Por favor, irmão Diego. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, meus irmãos, então Jesus ele contra-atacou com a palavra, dizendo: está escrito. Então ele cita a palavra, ele contra-ataca com a espada. A segunda vez. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais trompece em pedra alguma. Olha só, irmãos, então agora o inimigo também usa esta palavra. É claro que ele vai tirar do contexto, é claro que ele vai deturpar a palavra e ele vai usar do modo que lhe aprouver para melhor atacar. Mas aí Jesus contra-ataca com a palavra de novo. Vamos ver? Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então é isso, irmãos. Por isso, Paulo ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, para que seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. É por isso. A terceira vez. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, mais uma vez, irmãos, utilizando aí da sua perspicácia, da sua astúcia, para poder então pegar Jesus. Ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Então o Senhor Jesus o combateu com a palavra. Daí, irmãos, a importância de nós estarmos munidos de todas essas armas espirituais que estão à disposição da igreja, tá bom? O cinto, a verdade, a couraça da justiça, a retidão, os sapatos, a paz que vem das boas novas, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vimos que assim fazendo, como disse Tiago, no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois a Deus resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi exatamente isso que Jesus fez. Então, estava ali sujeito ao Deus Pai Todo-Poderoso, resistiu ao diabo, e o diabo teve que fugir. Então, veja só, meus irmãos, nós terminamos por aqui. Queremos agradecer aos nossos irmãos. Eu vou passar aqui para que os irmãos tenham aqui alguns segundos para fazer suas considerações finais e nós já estaremos nos despedindo, amém? Primeiramente, irmão Alexandre, por favor, consideração final. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos que realmente existe essa batalha espiritual. O nosso papel é esse que o pastor Edson acabou de falar, Tiago capítulo 4, verso 7, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é importante também nós entendermos, irmãos, como muitas pessoas ficam falando em algumas denominações, né? Vamos pisar na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo aí não. O único que pisa na cabeça do diabo nessa batalha é Jesus Cristo. O nosso papel é esse, sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir. E quem pisará, Gênesis 3:15, é Jesus Cristo, a semente da mulher. Amém? Amém, irmãos? Então,
temos em mente que o inimigo de nossas almas, ele é poderoso e ele está todos os dias tentando destruir a igreja do Senhor. Mas sabemos que o nosso Deus, ele tem todo o poder, assim como João 3,31 diz: quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O nosso Jesus está acima de todos e ele tem todo o poder. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós terminamos por aqui. Quero mais uma vez agradecer ao presbítero Alexandre, ao nosso irmão Diácono Diego Machado. Obrigado pela companhia ao longo desse trimestre. Foi muito bom aprendermos juntos a palavra do Senhor. Obrigado aí pela dedicação, obrigado pelo esmero, pelo afinco. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los e que o Senhor possa nos conceder a oportunidade de estarmos juntos agora no terceiro trimestre. Na próxima semana vamos iniciar aí a lição de número 1 já da próxima revista do terceiro trimestre de 2020. Esperamos que os irmãos tenham gostado, esperamos a sua companhia também no próximo trimestre, assim como foi nesse. Queremos agradecer aí a sua paciência de estar sentado aí do outro lado. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos continuar crescendo no conhecimento, na palavra, na graça do Senhor para a glória dele. Amém? Então até o próximo trimestre. Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde. Tenha uma ótima semana e até lá.